aqui as autoridades, para você que está em casa. Mandando um abraço para o meu querido Zequinha Ribeiro, que não perde nenhum programa. Um abraço para ele, para você também que está aí do outro lado acompanhando a nossa transmissão. Já pelo YouTube, a gente também vai transmitir ao vivo para você acompanhar, para você que gosta de estar acompanhando a telinha da Rádio Cultura FM, TV Cultura. Também já dá para ver aqui na tela Gilmar Mendes, também ministro do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes também já está aqui no plenário. Então as autoridades vão chegando. A previsão para a diplomação era exatamente às 14 horas, estamos com 17 minutos já de atraso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin deixaram o hotel com um alto esquema de segurança, com ambulâncias, né? E a previsão de chegada a qualquer momento, né? As informações é que em instantes, né, eles devem estar presentes no Tribunal Superior Eleitoral. E a gente vem trazendo para você, então, portanto, cada detalhe. Existem vários deputados federais do PT marcando presença aqui. E dado importante também, muitos deputados da base do próximo governo, a gente observa que já há também marcando presença aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, daqui a pouquinho, né, teremos a sessão de diplomação do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do seu vice Geraldo Alckmin, do PSB. Lembrando mais uma vez que essa diplomação feita pelo Tribunal, portanto, qualquer tipo de ação, qualquer reversão, né, o prazo seria hoje. Então, a partir de amanhã, você já começa aí a trabalhar, Neto Diniz, a posse para o dia 1º de janeiro, e o próximo governo anunciar novos ministros para o Ministério da Saúde, né, o ministro ou ministra da Saúde, a possibilidade de ser mulher. É onde fica, né? Já anunciamos aqui para você no Cultura News anteriormente que alguns ministros já teriam sido chancelados, como o ministro da Defesa, o Múcio, o da Justiça, Flávio Dino, do esses primeiros ministros, né, foram da... E tivemos o anúncio também do Rui Costa, ex-governador da Bahia, né, e que também muitos ajudou no processo eleitoral da recondução do Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto. Portanto, alguns ministros importantes foram já anunciados na última sexta-feira. Havia toda uma orientação dos bastidores para que o presidente Lula pudesse anunciar. Também foi anunciado pelo próprio Múcio, né, para fazer a troca, para que a partir daí cuidar da segurança do presidente eleito. Então, as pessoas vão já se sentando e a gente vai acompanhando aqui em tempo real para você que acompanha nossa transmissão no YouTube. Ainda não, né? Já, né? Então, você no YouTube, obrigado. De diplomação da chapa eleita para a presidência da República, a eleição que aconteceu em 2022, essa eleição que levou ao Planalto o presidente Lula e o seu vice,
Bolsonaro, que trabalhava a sua reeleição. Portanto, a Federal, então, neste exato momento, Bira do Pindaré também já está aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente, para você que tem já se encontram, né, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Meu amigo Neto Diniz, nosso produtor, disse: olha, Neto, 2h30. Então está caminhando para 2h30, são exatamente, confira a hora certa, 2h22, 2h22, e a sessão ainda não começou. Será se o nosso produtor vai acertar aqui em cheio, faltando 8 minutos para as 14h30. Marina Silva, né? Então vai chegando as autoridades e vamos trazendo aqui para você, na medida do possível, porque muita gente, a gente acaba não identificando todo mundo, mas pelo menos os clássicos, né? Pelo menos aquelas pessoas que são bastante conhecidas aí do seu cotidiano, do que você acompanha na televisão, que acompanha nas redes sociais, pelo YouTube. A gente vai trazendo aqui para você que está aí do outro lado. Com essa concorrência toda, hoje começa o processo de tramitação para ser votada até na próxima quarta-feira, a PEC de transição, essa PEC que dá um arcabouço de recursos para o Bolsa Família e outros investimentos na casa de 168 bilhões de reais. A PEC foi aprovada no Congresso Nacional por 64 votos a 13 em primeiro turno e 64 votos em segundo turno no Senado Federal. No Senado Federal. É a previsão que aconteça, né, em 3 dias. A dinâmica, né, são mais deputados federais, são 513, mas para que você tenha uma ideia, o Arthur Lira conseguiu articular, junto com o próprio Pacheco, que essa que acontece nas comissões de Constituição e Justiça e demais comissões, ela já foi direto para o plenário. Mas alguns deputados garantem que não será que essa situação, né, ela não pode Silva e Geraldo instantes, porque a informação que a gente tem é que o Lula chega ao TCE para a diplomacia. Então o Lula já está no período eleitoral. A gente já vê aqui que o informação que se tem é que o Luiz Inácio Lula da Silva, ele que há um forte esquema de segurança, o acesso está restrito aos convidados, estão sem acesso, né? Estão num hall fora deste plenário, acompanhando, deve ter um telão lá, né, para acompanhar, e aí apenas os convidados. Bem, vamos colocar aqui no ar, porque o mestre de cerimônia do Tribunal Superior Eleitoral acaba de anunciar Moraes. Vamos acompanhar um pouquinho? Começa oficialmente. Então, Moraes é recebido neste exato momento. Agora, o primeiro a se dirigir, então, ao púlpito. Então, Moraes, a gente está acompanhando aqui pela CNN, e a apresentadora da CNN está falando,
narrando um pouquinho os fatos. Então, neste exato momento, o ministro Alexandre de Moraes é o primeiro a ser recebido pela plateia. Então, neste exato momento, as autoridades estão sendo chamadas, né, para ocupar a mesa, né, onde ficam as autoridades. Então, a gente já vê aqui também o pessoal das Forças Armadas marcando presença, né, as autoridades que já vão compor o novo governo, meu querido Neto Diniz. Então, vamos continuar acompanhando aqui. Ministra Rosa Weber agora. Ministra Rosa Weber. Então, Rosa Weber, neste exato momento, é convidada, né, a compor a mesa. Está ali Sarney e Dilma Rousseff lado a lado. Do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. Convocando agora o presidente do Congresso Nacional do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira. Portanto, Arthur Lira é chamado neste exato momento. Portanto, você já vê que as autoridades máximas do país, das casas legislativas, já estão na mesa, né? Lewandowski. Então, com esse ato, né, essas pessoas que vão compondo a mesa, então já é o ato oficial da diplomação de Lula e Alckmin. Carmen Lúcia, nesse exato momento, também a Carmen Lúcia é chamada a compor mesa. Vamos ter mais gente, vamos lá. Se acompanhando aqui em tempo real, portanto. Acompanhando, então, a transmissão de diplomação de Lula e Alckmin. Vamos mais. Sua Excelência, o senhor ministro Sérgio Banhos. Então, chamando os ministros. Lembrando que esses ministros estão do Tribunal Superior Eleitoral, alguns que estão sendo chamados, tá? Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral Eleitoral, doutor Augusto Aras. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, neste exato momento. Você acompanha aí, então, agora o mestre de... Então, eleitoral, chamando, né, para a composição de mesa, como a gente chama dentro do rito. Vamos continuar acompanhando. Né, você vê aí os ministros do STF, ministros do TSE. Internauta, entender, você ouvinte, né, que nessa bancada tem ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que não necessariamente fazem parte do mesmo assento. Sua Excelência, o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti. Tem a palavra, Sua Excelência, o senhor presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. O senhor ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, destinada à diplomação do presidente e do vice-presidente da República Federativa do Brasil, eleitos para o mandato de 2023 a 2026. Solicito que Suas Excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão
Teremos a diplomação. Depois da diplomação, aí sim, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai discursar. Me parece que dessa vez, pelo menos é a nossa análise. Aqui, né? Então, portanto, neste exato momento, Luiz Inácio Lula da Silva adentra ao plenário, né? Cumprimentando o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, ele que muitas vezes questionado pelas suas posturas, e é bom lembrar que hoje é o encerramento, Neto Diniz, internautas, desse momento das eleições de 2022, encerra-se hoje com a diplomação dos eleitos. Vamos continuar acompanhando, portanto, o ministro Haddad, né, deu para ver aqui o ministro Haddad, e a gente vai então vai destrinchando para você aqui as figuras públicas que se encontram nesse momento, né? O ministro da Fazenda, né, Haddad, que foi um dos primeiros ministros a ser anunciados pelo novo governo que assume dia 1º de janeiro, né? Então, nesse exato momento, a plateia ainda se mobiliza. Daqui a pouquinho continua sendo aplaudido, acho que nesse exato momento, deixa eu ver aqui, joga a tela, Moraes fala, vamos ouvir. E o ministro Raul Araújo conduzam ao plenário. Solicito que Suas Excelências, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Raul Araújo conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Geraldo Alckmin. Vamos ver, provavelmente vai ter o protocolo, né, do hino nacional. Vamos ouvir Alexandre de Moraes. O nacional será realizada pela fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas, regido Convido a todos a acompanharmos a execução do hino nacional, que será realizada pela fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas, regida pelo Tenente Cláudio Márcio Araújo da Luz.
Neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, fará a leitura do teor do diploma a ser entregue ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL-Rede, PSB, Agir, Avante, PROS, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal. Brasília, 12 de dezembro de 2022, 201º ano da Independência e 134º da República. Assinado, ministro Alexandre de Moraes, presidente. Me acompanha agora. Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma. Neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fará a leitura do teor do diploma a ser entregue ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL-Rede, PSB, Agir, Avante, PROS, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, foi eleito vice-presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal. Brasil, 12 de dezembro de 2022, ministro Alexandre de Moraes, presidente. Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma.
No momento, ouviremos o discurso do excelentíssimo senhor presidente da República, diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, vamos ouvir. Eu precisava, na verdade, era de uma água. Aqui embaixo. Tá bem. E tem mais microfone. Isso aqui precisa... Eu gostaria de cumprimentar o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski, em nome de quem cumprimento os ministros do TSE que participam dessa sessão solene de diplomação. Quero cumprimentar a minha querida esposa Janja, quero cumprimentar o companheiro Geraldo Alckmin e a sua esposa Lu Alckmin. Quero cumprimentar o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, por intermédio de quem cumprimento os senadores presentes. Quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, por meio de quem cumprimento todos os deputados federais. Presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, por intermédio de quem cumprimento os ministros da Corte. Minha querida presidenta Dilma Rousseff, meu querido presidente José Sarney, senhoras e senhores chefes de missões diplomáticas, ministros de Estado já indicados, companheiro Rui Costa, companheiro Flávio Dino, companheiro José Múcio Monteiro, companheiro Mauro Vieira e companheiro Fernando Haddad. Quero cumprimentar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores governadores. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores presidentes dos tribunais superiores, presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, senhoras e senhores. Antes de falar o que está escrito no meu discurso, eu queria, companheira Dilma, companheiro José Sarney, companheiros deputados, senadores, governadores, ministros, juízes, companheiros que participaram da vigília em Curitiba, companheiro dirigente partidário, companheira Gleice Hoffmann, em nome do meu partido, eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o habito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim,
quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, essa é a celebração da verdadeira democracia. Poucas vezes na história recente deste país a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer todos os obstáculos para, enfim, ser ouvida. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidado com muito carinho por cada um e a cada dia, para que a colheita seja generosa para todos. Mas, além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser, todos os dias, defendida daqueles que tentam, a qualquer custo, sujeitá-la a seus interesses financeiros e ambições de poder. Felizmente, não faltou quem defendesse, nesse momento tão grave, a nossa democracia. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento a cada ministro e a cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis. A história há de reconhecer sua coerência e a fidelidade à Constituição. Essa não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com programas distintos. Foi a disputa entre duas visões de mundo e de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país, com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país, ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Não foram poucas as tentativas de sufocar a voz do povo e a democracia. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas, cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo em todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar aos seus locais de votação. Tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto desviado do orçamento público. Intimidaram os mais vulneráveis com ameaça de suspensão de benefícios e os trabalhadores com o risco de demissão sumária caso contrariassem os interesses de seus empregadores. Quando se esperava um debate político democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. O resultado dessas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido. Tive o privilégio de ser apoiado por uma frente de 12 partidos no primeiro turno, e aos quais se somaram mais 2 partidos no segundo turno. Uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo, que hoje,
Na transição de governo, se amplia para outras legendas e fortalece o protagonismo de trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, cientistas e liderança dos mais diversos e combativos movimentos populares deste país. Tenho consciência de que essa frente se formou em torno de um firme compromisso à defesa da democracia, que é a origem da minha luta e o destino desse país. Nestas semanas em que o Gabinete de Transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimento do deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento levado a cabo por um governo de destruição nacional. Soma-se a esse legado perverso, que recai principalmente sobre a população mais necessitada, o ataque sistemático às instituições democráticas. Mas as ameaças à democracia que enfrentamos e ainda veremos de enfrentar não são características exclusivas do nosso país. A democracia enfrenta um imenso desafio ao redor do planeta, talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, os inimigos da democracia se organizam e se movimentam. Usam e abusam dos mecanismos de manipulações e mentiras disponibilizados por plataformas digitais que atuam de maneira gananciosa e absolutamente irresponsável. A máquina de ataque à democracia não tem pátria e nem fronteiras. O combate, portanto, precisa dar mais trincheiras de governança global por meio de tecnologias avançadas e de uma legislação internacional mais dura e mais eficiente. Que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras e sem manipulações que levam ao ódio e à violência política. Nossa missão é fortalecer a democracia entre nós no Brasil e em nossas relações multilaterais. A importância do Brasil nesse cenário global é inegável. E foi essa a razão que os olhos do mundo se voltaram para ver o nosso processo eleitoral. Precisamos de instituições fortes e representativas. Precisamos de harmonia entre os poderes, com um eficiente sistema de pesos e contrapesos que iniba qualquer aventura eleitoral ou autoritária. Precisamos de coragem. É necessário tirar uma lição desse período recente em nosso país e dos abusos cometidos no processo eleitoral, para nunca mais esquecermos, para que nunca mais isso aconteça. Democracia, por definição, é o governo do povo, por meio da eleição de seus representantes. Mas precisamos ir além dos dicionários. O povo quer mais do que simplesmente eleger seus representantes. O povo quer participação ativa nas decisões dos governos. É preciso entender que a democracia é muito mais do que um direito de se manifestar livremente contra a fome, o desemprego, a falta de saúde, a educação, segurança, moradia. Democracia é ter alimentação de qualidade, é ter emprego, saúde, educação, segurança e moradia. Quanto maior a participação popular, maior o entendimento da necessidade de defender a democracia daqueles que se valem dela como atalho para chegar ao poder e instaurar o autoritarismo. A democracia só tem sentido e será defendida pelo povo na medida em que promover, de fato, a qualidade de direitos e oportunidade para todos e todas, independentemente da classe social ou crença religiosa ou orientação sexual. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Muito obrigado.
esse discurso, o presidente eleito? Muito bem, meus amigos, 2 horas e 56 minutos, 2h56, agora máquina de ataques à democracia não tem fronteira, foi uma das frases utilizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu discurso, um discurso que estava programado, não muito longo, e agora a gente vai ouvir então o ministro Alexandre de Moraes, que fará o seu discurso, provavelmente encerrando, né, todo esse processo da diplomação. Vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes, ele que é ministro do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, e que coordenou todo o processo eleitoral para as eleições de 2022. Vamos ouvi-lo. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos, novamente. Cumprimento a excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Poder Judiciário. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República eleito e hoje diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito e também hoje diplomado, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores presentes e os senadores eleitos presentes, o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, que da mesma forma, em seu nome, cumprimento todos os deputados federais e os deputados federais eleitos, cumprimento o excelentíssimo senhor José Sarney, 31º presidente da República, a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, 36ª presidente da República, cumprimento suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal aqui presentes, ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, também vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, também membro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin e o sempre ministro Sepúlveda Pertence, ministro Carlos Aires Brito. Cumprimento suas excelências, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, ministros Raul Araújo, Isabel Galotti, Sérgio Banhos, Carlos Orbach, Maria Cláudia Bucanelli Pinheiro e André Ramos Tavares. Cumprimento o Procurador-Geral da República e também Procurador-Geral Eleitoral, doutor Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público. Cumprimento o Dr. Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome de quem cumprimento todas as advogadas e advogados. Cumprimento também a excelentíssima ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, em nome de quem cumprimento os demais membros daquela corte, o ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. Cumprimento todos os governadores presentes, governadores eleitos, os membros do Conselho Nacional de Justiça, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, representantes do corpo diplomático, senhores e senhoras. A Justiça Eleitoral agradece a presença de todos, tem a honra de recebê-los no Tribunal da Democracia para a celebração da vitória da democracia, da vitória do respeito ao Estado de Direito, da vitória da fiel observância da Constituição Federal. A diplomação da chapa presidencial eleita, presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral e na legitimidade política conferida soberanamente pela maioria do povo brasileiro por meio do voto direto e secreto. A Justiça Eleitoral se preparou para garantir, com coragem e segurança, a transparência e lisura das eleições e a legitimação dos vencedores por meio da presente diplomação. Se preparou como faz há exatos 90 anos desde sua criação. A Justiça Eleitoral se preparou para combater com eficácia, eficiência e celeridade os ataques antidemocráticos ao Estado de Direito. E os covardes ataques e violências pessoais aos seus membros e de todo o Poder Judiciário. É justo que, nesse momento de agradecimento em nome de toda a Justiça Eleitoral, eu faça também um agradecimento no trabalho de organização e preparação do pleito eleitoral de 2022, iniciado sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso e continuado na presidência do ministro Edson Fachin, a quem agradeço o grande trabalho realizado junto com os demais ministros da Corte. O Brasil encerra mais um ciclo democrático e completa 34 anos de estabilidade do Estado Democrático de Direito desde a promulgação da Constituição de 1988. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito não significam ausência de turbulências, ausência de embates, ou mesmo, como se verificou nas presentes eleições, não significa ausência de ilícitos e criminosos ataques antidemocráticos ao sistema eleitoral e à própria democracia. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito significam observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e integral responsabilização de todos aqueles que pretendiam subverter a ordem política, criando um regime de exceção. A Justiça Eleitoral soube, com integral apoio de todo o Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito, combatendo os intensos e criminosos ataques aos três grandes pilares de um Estado constitucional: a liberdade de imprensa e a livre manifestação de pensamento, a integridade do sistema eleitoral e a independência do Poder Judiciário. Fruto de um pensamento antidemocrático e extremista, a utilização em massa das redes sociais foi subvertida para disseminar a desinformação, o discurso de ódio, as notícias fraudulentas, as famosas fake news. A utilização das redes sociais como instrumento democrático de acesso à livre manifestação de pensamento, que surgiu, todos nos recordamos, principalmente nas famosas primaveras democráticas do mundo árabe, essa utilização foi desvirtuada por extremistas no intuito de desacreditar as notícias veiculadas pela mídia tradicional. Os extremistas criminosos, as milícias digitais, passaram a atacar a mídia tradicional para, desacreditando-a, substituir o livre debate de ideias, garantido pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa, substituir por suas mentiras autoritárias e discriminatórias. Coube à Justiça Eleitoral estudar, planejar e se preparar para atuar de maneira séria e firme no sentido de impedir que a desinformação maculasse a liberdade de escolha dos eleitores e eleitoras e a lisura do pleito eleitoral.
A defesa do segundo grande pilar de um Estado democrático de direito, o sistema eleitoral, também foi essa defesa realizada pela Justiça Eleitoral, que de maneira transparente e pública demonstrou passo a passo a total lisura, confiabilidade e seriedade de nossas urnas eletrônicas. O ataque ao sistema eleitoral, enquanto instrumento essencial na concretização da democracia, vem sendo realizado de maneira mais intensa há pelo menos uma década no mundo todo por grupos extremistas e antidemocráticos. Não importa no mundo qual seja o mecanismo do sistema eleitoral, urnas eletrônicas, voto impresso, voto por carta, esses grupos extremistas, antidemocráticos, criminosos, pretendem, a partir da desinformação, desacreditar a própria democracia, atacando os seus instrumentos. A partir do ataque a esses instrumentos, que concretizam o voto popular, pretendem substituir o voto popular por um regime de exceção, por uma ditadura. O Tribunal Superior Eleitoral abriu suas portas para instituições e organizações nacionais e internacionais, ampliou todos os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. E mais uma vez, como era de se esperar, ficou constatada a ausência de qualquer fraude, qualquer desvio ou mesmo qualquer problema. Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas. Verdadeiro motivo de orgulho e patrimônio nacional. Os ataques à democracia e ao pleito eleitoral não se resumiram aos dois grandes pilares do Estado de Direito, a liberdade de imprensa e o sistema eleitoral. Concentraram-se de maneira vil, de maneira torpe, nos ataques, ameaças de todo tipo, coações institucionais ao Poder Judiciário e pessoais aos seus membros, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Seguindo a cartilha autoritária e extremista daqueles que no mundo todo não respeitam a democracia e o Estado de Direito, também no Brasil, grupos organizados atacaram a independência do Poder Judiciário, disseminando desinformação, discurso de ódio contra seus membros e familiares, inclusive ameaçando-os verbal e fisicamente. Esses extremistas autoritários, criminosos, não conhecem o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro tem coragem, o Poder Judiciário brasileiro tem força, o Poder Judiciário brasileiro tem serenidade e altivez. O Poder Judiciário brasileiro manteve sua independência e imparcialidade, garantindo o respeito ao Estado de Direito e realizando eleições limpas, transparentes e seguras, concretizando mais uma etapa na construção e fortalecimento da nossa democracia. Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial, composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados, para que isso não retorne nas próximas eleições.
Senhor presidente eleito, como Vossa Excelência sabe, a atividade política deve ser realizada sem ódio, sem discriminação e sem violência. A consequência do ódio e da violência é o vazio e a mágoa, como alertou Martin Luther King em seu famoso discurso, O Nascimento de uma Nação, proferido em Montgomery em abril de 57. E festejou que a consequência da não violência é a criação de uma comunidade querida. A consequência da não violência é a redenção. A consequência da não violência é a reconciliação. A democracia se constrói, se solidifica, prospera e fortalece uma nação quando a discussão de ideias é mais importante que a imposição obtusa de obsessões. Quando as ofensas e discriminações cedem lugar ao diálogo e temperança. Quando o ódio perde seu lugar no coração das pessoas para esperança, respeito e união. As eleições foram realizadas, as eleitoras e eleitores se manifestaram de maneira livre e soberana. Os vencedores foram proclamados e hoje estão sendo diplomados. Encerra-se mais um ciclo democrático. Com respeito à soberania popular e à Constituição Federal. E com seu término, as paixões eleitorais devem ser substituídas pelo respeitoso embate entre situação e oposição, pela necessária união de todos na constante construção de um país melhor, mais solidário e com verdadeira igualdade social. Senhor presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, Vossa Excelência foi eleito por 60.345.999 eleitoras e eleitores. Mas a partir de 1º de janeiro de 2023, Vossa Excelência será o presidente de 215.461.715 brasileiras e brasileiros. Todos com fé e esperança para que em um futuro breve possamos extirpar a fome e o desemprego que assolam milhões de brasileiras e brasileiros, substituindo-os por saúde de qualidade, educação de excelência e habitação digna para todos os brasileiros e brasileiras, alcançando dessa maneira um dos mais importantes mandamentos constitucionais, o respeito à dignidade humana. Desejo ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, em nome de toda a justiça eleitoral, serenidade, êxito, paz e felicidades nessa nova missão. Muito obrigado. Ainda está recomposta a mesa. Vamos ouvir aqui, Moraes ainda fala. Vamos acompanhar um trecho. Neste exato momento, todos de pé, parabenizando, aplaudindo aí, né, a diplomação, né, que atesta a vitória, né, da plena democracia, Neto Diniz, Lourival Oliveira, porque eu acho que a democracia, assim, em 2018 um candidato saiu vitorioso e todas as regras constitucionais foram cumpridas. Ele foi diplomado, inclusive a diplomação dele foi antecipada, foi no dia 10, né, de dezembro daquele ano, devido a ele fazer uma cirurgia, né, no dia 11, decorrente daquela facada e tal. Então, Jair Bolsonaro, no dia 11 de dezembro, acabou fazendo uma intervenção cirúrgica. Então, a gente olha aqui, eu vou estar destrinchando aqui, o pessoal gosta disso. Lula, tá ali Lula, conversando com Moraes, Geraldo Alckmin, o vice,
Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, Neto, que vai se aposentar, né? Aposentadoria compulsória, né? E aí a gente percebe o Aras, né, que é procurador, tá por ali, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, neste exato momento, Rosa Weber ali, também sorrindo. A gente percebe que, né, assim, uma alegria, uma leveza, uma descontração lá do pessoal presente. E aí o Lula é diplomado, né, e presidente do Brasil no TSE. Portanto, agora, aquele ciclo, o próprio Moraes falou sobre isso, né, que se encerrava um ciclo a partir dali, né, e começava outro. Portanto, agora o próximo passo, internautas e ouvintes, Neto, quem está em casa nos ouvindo, é a posse prevista, né, para o dia 1º de janeiro de 2023. Como será que como estará Neto Diniz no dia 1º de janeiro de 2023? Saudável, feliz, pulsante e vibrante. Bem, meus amigos, a gente vai para um rápido intervalo para o apoio cultural e na volta a gente vem falando um pouquinho dos bastidores políticos, o que esperar daqui para frente, né, com relação aos próximos dias. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto, portanto, com mais informações dos bastidores da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Continue na rádio que toca de tudo. Cultura FM. A sua rádio. Dica para seu veículo com o Dr. Paddock. Caso o veículo utilize o sistema de freio ABS, é necessário observar a parte eletrônica, certificando-se que todos os sensores e componentes estão em bom estado de conservação, funcionando corretamente. Fica a dica. Venha para Paddock Centro Automotivo. Aqui cuidamos da saúde do seu carro. Contato 984393703. Localizado na Avenida 13, Maiobão, próximo ao Viva. Você que procura um ambiente de lazer com segurança, agradável, confortável e que lhe proporcione escolher variados tipos de bebidas, tira-gostos como porções de calabresa, contrafilé com fritas e outros. Então, o lugar certo é Vila Music, que fica localizado na Avenida 14, logo após o IESF. Na Vila Music você curte variados tipos de ritmos musicais. E ainda você pode fazer a sua reserva para os seus eventos e datas comemorativas pelo nosso telefone 987-54-1061. A direção e colaboradores da Vila Music deseja a todas as famílias e clientes um Feliz Natal e um próspero 2023. Vila Music, Avenida 14 do Maiobão, Passo do Lumiar. Cultura FM. Chegou a época mais esperada do ano. Chegou o Natal de Ofertas Ribeiro Casa e Construção. Compre e concorra a um carro 0 km e 4 caminhões de prêmios e aproveite todas as ofertas e descontos que só a Ribeiro preparou de presente para você e sua casa. Natal de Ofertas Ribeiro Casa e Construção. Descontos imperdíveis de presente para você e sua casa. Agora na Cultura FM, informativo da comunidade. A vacinação contra a Covid-19 em Passo do Lumiar continua. Crianças de 5 a 11 anos de idade podem tomar a primeira e a segunda dose no Centro de Ensino Erasmo Dias e no Centro de Especialidades Médicas da sede, das 8h30 da manhã às 3 da tarde. Adolescentes de 12 a 17 anos podem ir em qualquer unidade básica de saúde, das 8h30 às 4h30 da tarde. Nas UBSs Vila São José, Safira, Iguaíba, Pirâmide e Pindoba, o atendimento acontece das 8 horas ao meio-dia. Os adultos podem tomar a primeira, segunda e terceira dose em qualquer UBS das 8h30 às 4h30. Pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da saúde podem se vacinar em qualquer UBS da segunda à sexta-feira. Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS. Prefeitura de Passo do Lumiar. Avançando como nunca. Acesse www.culturafm.com. Curta o Facebook, Instagram ou mande mensagem para o nosso WhatsApp
e vem ser feliz com a gente. Cultura FM 106,3. A sua cara. O Colégio Fátima é sinônimo em educação de qualidade. O Fátima, além de formar pessoas para o mercado de trabalho, forma jovens preparados para os desafios da vida, com metodologia diferenciada através do sistema Farias Brito, o que mais aprova alunos em universidades e concursos. Temos maternal 2 e 3, infantil 1 e 2, fundamental 1 e 2 e ensino médio completo. Estamos com matrículas abertas para 2023. Contato 3237-6629. Localizado na Avenida 14, Maiobão, Passo do Lumiar. Colégio Fátima, sempre à frente. Cultura FM 106,3. Essa é a sua rádio. A sua cara. Notícias, fatos, acontecimentos. Cultura FM. Aqui você fica bem informado. Muito bem, meus amigos, 3 horas e 22 minutos, estamos de volta aqui. A gente vai fazer mais 10 minutinhos aqui da transmissão de diplomação, fazer uma análise. Em seguida, você poderá continuar nos acompanhando pelo nosso site, pelo aplicativo Radiosnet, pela nossa frequência de 6,3 MHz. Portanto, tivemos uma diplomação bastante concorrida, como eu falei. Tivemos a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, os ministros do Superior Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, né? Tivemos aí várias autoridades, deputados, senadores, muitos aliados do presidente eleito e do vice, né? E o que me chama a atenção, né, o Lula falou de máquina de ataques à democracia não tem fronteira. E é legal isso porque a gente viu o que aconteceu no Peru, né? O cara tentou dar um golpe, tentou flertar, e aí o que aconteceu? Tá preso. Então que as pessoas que flertam com isso, que acham, que ficam dizendo, meu Deus, não. Eu lembro bem que na época que o Lula foi presidente eleito, segundo mandato, ele tinha 82% de aceitação. Eles falaram, fica mais 4. É aquela história, né? Muda a legislação, muda a Constituição, o quê? Ele disse, não, a democracia é assim. Eu já fiz a minha parte, foram 8 anos, agora que vem um sucessor, né? Que veio Dilma e depois reelegeu Dilma, né? E depois houve aquela questão das pedaladas fiscais, a Dilma foi impeachmentada, o Michel Temer e depois veio o Bolsonaro, né, que ganhou a eleição. Então, assim, a democracia brasileira, ela não permite esse tipo de coisa. Quer dizer que se eu não ganhei a eleição, então foi fraudada. Se eu ganho, ela não foi fraudada, mas teve algumas incongruências, porque eu tinha que ganhar no primeiro turno, né? Eu me lembro bem que na época, na eleição de 2018, o presidente eleito que ganhou, ele dizia que era para ganhar no primeiro turno, né? Que as urnas, que eu defendi o voto impresso, que é um retrocesso muito grande. As pessoas, infelizmente, parte da imprensa, alguns juristas ficam dizendo que as pessoas têm o direito de se manifestar. Sim, a Constituição te dá, né, o direito de se manifestar, mas não ficar em frente aos quartéis ou bloqueando ruas, avenidas, atirando na polícia, agredindo pessoas, pedindo intervenção federal, ou fica isso, ou fica aquilo. Não, né? A democracia brasileira não pode aceitar esse tipo de coisa. E detalhe importante, né? O pessoal fala muito de liberdade de expressão, aquela coisa toda, né? Sendo que você tem o direito, eu estou aqui no microfone falando, mas jamais eu posso acusar alguém, ou ofender alguém, ou caluniar alguém. Mas tem as vias judiciais. Não, sim, mas isso não te dá o direito de ficar propagando mentiras, fake news o tempo todo, mentindo, desinformando a população, né? Então, o Moraes, em sua fala, ele diz: grupos atacaram a independência do judiciário, né? Porque tentaram encontrar um inimigo.
Quem é o inimigo da lei? É Moraes, é Gilmar Mendes, é não sei quem. Inclusive, esses ministros foram perseguidos por pessoas lá onde eles estavam, em frente à sua casa, ou em Nova York, num evento. Né? Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo. Perder faz parte do jogo. Será se você gostou da seleção brasileira ter sido eliminada pela Croácia? Eu acho que não. Você queria que o Brasil fosse a final, mas é do jogo. É por isso que vem essa expressão na política que vem do futebol. É do jogo que perder ou ganhar. Perder ou ganhar faz parte do jogo. Então, todo mundo queria que o Brasil é favorito, o Brasil tem bons jogadores, mas perdeu, foi eliminado nos pênaltis, porque é do jogo. No jogo era 90 minutos, mais 30 de prorrogação e mais os pênaltis. O Brasil foi eliminado nos pênaltis. Então a Copa não presta, houve roubo, né, da arbitragem, não, sabe? Então eu gosto de colocar o futebol e a política juntos, porque a política e o futebol se parecem muito, né? Então as pessoas quando perdem alguma, começam a dizer que houve fraude, que roubaram, mas não prova nada, né? Então assim, o Brasil foi eliminado pelos seus erros. Então o presidente que perdeu a eleição, né? Aqueles que não foram para o segundo turno, como Simone Tebet, porque não tinham envergadura, não tinham casca, não tinham votação suficiente para ir para o segundo turno, e é da democracia. Mas na política, Neto Diniz, internautas e ouvintes, você também tem que ocupar o seu espaço. Por exemplo, Simone Tebet, ela não foi para o segundo turno, mas ocupou o espaço da mulher na política brasileira nacional. Ela ocupou o seu espaço, certo? E fomos para o segundo turno. A diferença foi 2 milhões. Assim, eu tive 58 milhões de votos. Sim, mas quem ganhou teve 60. Né? E eu trago futebol. No futebol, não interessa se é 10-0 ou 1-0. Tu venceu o jogo, tu passa para a próxima fase. Ou tu ganha 3 pontos. Ganhou de 10. Ganhou de 1. Foi um gol contra. Gol contra também vale, né? Então, assim, às vezes você faz gol contra na política. Contra você mesmo. Né? E aí, inclusive, acompanhando e tal, falando, porque apoiadores fizeram isso, fizeram aquilo. O certo é que os dois tiveram a oportunidade no segundo turno de confrontar os seus programas de governo. Inclusive, algumas coisas iguais, R$600, aumento real do salário mínimo, né? E tantas outras coisas. E o povo escolheu, né, e esse né, foi a chapa que foi eleita, foi Lula e Alckmin, né? E o Lorival, que não quis vir aqui dar um tostão da sua contribuição de análise, ele não quer gastar todo o seu latim, quer deixar para as 18 horas, mas ele dizia aqui nos bastidores que Moraes teve coragem. E o Lula, na sua fala, falou isso. Quero destacar a coragem do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. As pessoas costumam questionar o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, de que eles são arbitrários, que é uma ditadura. Mas, afinal, quem cabe julgar é o Judiciário. Quem cabe legislar é o Legislativo. Muitas das vezes o Congresso Nacional não faz a sua parte. Muitas das vezes o Executivo não faz a sua parte. E quem que vai dirimir esses conflitos? É o Judiciário brasileiro. É a alta corte. Eu, inclusive, acho que muitas coisas não deveriam estar lá na alta corte. Mas por infantilidades políticas, por erros políticos, né, as pessoas acabam indo para esse lado, né? Então o Congresso tem que fazer a sua parte, o Executivo tem que fazer o seu trabalho, esquecer o Judiciário, né? Ter uma relação harmoniosa com o Judiciário, respeitando, dando independência à Polícia Federal, né? Dando independência à Polícia Rodoviária Federal. Tivemos aí, por exemplo, a questão do IBAMA, né? Teve a reportagem do Fantástico falando, né, sobre o garimpo na Amazônia, lá os índios
tendo febre amarela, tendo outro tipo de doença, porque estavam tomando água contaminada. Então aqueles índios são patrimônio do povo brasileiro. Deve garantir a segurança dessas pessoas. Portanto, né, nós entendemos que é um momento, né, de reflexão. É um problema de reflexão que a gente precisa adotar. Nós temos o direito de vir aqui ao microfone, fazer o nosso trabalho jornalístico, cobrar o executivo, cobrar o legislativo, questionar o judiciário em algum momento, mas tudo dentro da respeitabilidade, dentro das circunstâncias. Nós não podemos viver esse medo, né, esse medo constante, porque veja bem, você que está me acompanhando, internauta, porque a eleição foi fraudada, mas espera aí, só o segundo turno da eleição e só determinadas urnas que me favorecem? Ora, se há um vício, primeiro que é uma denúncia muito grave, então eu poderia, né, entregar isso ao Tribunal Superior Eleitoral, me diz, Moraes, só aconteceu isso aqui, né? Então, vamos anular as eleições e fazer novas eleições. Por quê? Peraí, eu vou beneficiar um candidato a presidente e favorecer, né, todos aqueles outros que estão questionando as urnas, mas que foram eleitos senadores, governadores, deputados federais e estaduais por essa mesma urna, né? Meus amigos, a democracia enfrenta grandes desafios na América Latina, né? No mundo também, né? A gente vê aí vários ataques suicidas, a guerra da Ucrânia e tantas outras questões que precisam ser enfrentadas. Como o Lula falou no seu discurso, a democracia enfrenta desafio ao redor do mundo. E é verdade. Há poucos dias antes dessa diplomação, vimos o caso lá do Peru, né? Onde o presidente eleito, que o Peru vive uma troca constante de presidenciáveis, há uma legislação um pouco mais fraca do ponto de vista jurídico e legislativo, né? Diferente do Brasil, que o Brasil tem todo um processo. Então, todo o processo, Neto Diniz, internautas, termina nesse arcabouço de hoje, da diplomação. E, com certeza, agora vai se voltar a partir de agora a PEC da transição, né, que tem um impacto no orçamento, né, do Brasil, uma casa de 168 bilhões de reais, uma reforma tributária que virá por aí, a questão dos novos ministros do presidente Lula, que ele deve anunciar, que fez uma ampla composição no seu governo, com a participação também da sociedade civil organizada, né? Vai ter que contemplar negros, pardos, índios, quilombolas, enfim, muita gente, né? Aliados de outros grupos políticos, né? Então, o desafio dele agora é se concentrar nessa governança, né? Nessa governança, né? Porque muitas coisas precisam ser feitas e precisam ser revistas. Você tem um problema sério, né, de falta de segurança no país, uma onda de violência, o mundo do crime tomando conta das favelas, das periferias, o crime chegando na Amazônia. Então você tem muitos desafios. Então hoje, dia 12, com a diplomação da chapa eleita, você tem que virar a chavinha. Eu vou para o intervalo, né? Porque 15h35 pintou na tela ali. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a parte final aqui dessa transmissão especial do nosso jornalismo, da diplomação do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. A gente volta já já. Espero você.
Continue na rádio que toca de tudo. Cultura FM. A sua rádio. Dica para seu veículo com o Dr. Paddock. Você sabia que para ter uma boa manutenção preventiva é recomendada a troca do fluido de freio pelo menos uma vez por ano? Fica a dica. Venha para Paddock Centro Automotivo. Aqui cuidamos da saúde do seu carro. Contato 984393703. Localizado na Avenida 13, Maiobão, próximo ao Viva. Você que procura um ambiente de lazer com segurança, agradável, confortável e que lhe proporcione escolher variados tipos de bebidas, tira-gostos como porções de calabresa, contrafilé com fritas e outros. Então, o lugar certo é Vila Music, que fica localizado na Avenida 14, logo após o IESF. Na Vila Music você curte variados tipos de ritmos musicais. E ainda você pode fazer a sua reserva para os seus eventos e datas comemorativas pelo nosso telefone 98754-1061. A direção e colaboradores da Vila Music deseja a todas as famílias e clientes um Feliz Natal e um próspero 2023. Vila Music, Avenida 14 do Maiobão, Passo do Lumiar. Cultura FM. Agora na Cultura FM, informativo da comunidade. Atenção luminense! Está precisando fazer exames de imagem? A Prefeitura de Passo do Lumiar agora conta com mais um serviço de saúde. São dezenas de exames disponíveis para você e a sua família. Exames como endoscopia, mamografia, eletrocardiograma, tomografia e muito mais. Procure uma UBS da cidade, solicite a requisição médica e agende seu exame por ligação telefônica. Prefeitura de Passo do Lumiar, avançando como nunca. O Mix Baratão das Frutas continua ofertando o que há de melhor em frutas, verduras e legumes. Não deixe de comprar no Mix Baratão das Frutas. Aqui você economiza levando produtos de qualidade, sempre à sua disposição, levando saúde para a mesa da sua família. Mix Baratão das Frutas, a melhor frutaria no Maiobão. Aqui você economiza de verdade. Faça-nos uma visita. Avenida 15, em frente à lotérica no Maiobão. O John do Mix Baratão das Frutas agradece a preferência. Mix Baratão das Frutas. Aqui tem qualidade e preço baixo. Curta a programação da Cultura FM 106,3 onde você estiver. Baixe agora o aplicativo disponível para Android. É de graça. Cultura FM 106,3. Sua cara. Olá, eu sou a doutora Rafaela Carneiro, da Clínica Rafaela Carneiro Odontologia Integrada, localizada no Centro Comercial do Posto Maranello, na Avenida 13, Maiobão. Estou passando aqui para desejar aos nossos clientes e ouvintes da Rádio Cultura um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2023 seja um ano repleto de saúde e conquistas para você e sua família. A Ótica Luminar, no mês de dezembro, completa 20 anos. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. Durante o mês de novembro e dezembro, vamos te dar 20% de desconto. Presente para você passar o Natal e o Ano Novo enxergando bem. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. Estamos localizados na Avenida 13, número 2, quadra 143, Maiobão, próximo do INSS. Contato 988252479. Aproveitamos para lhe desejar um feliz Natal e um próspero Ano Novo. 106,3 Cultura FM. O Colégio Fátima é sinônimo em educação de qualidade. O Fátima, além de formar pessoas para o mercado de trabalho, forma jovens preparados para os desafios da vida, com metodologia diferenciada, através do sistema Farias Brito, o que mais aprova alunos em universidades e concursos. Temos maternal 2 e 3, infantil 1 e 2, fundamental 1 e 2 e ensino médio completo. Estamos com matrículas abertas para 2023. Contato 3237-6629. Localizado na Avenida 14, Maiobão, Passo do Lumiar. Colégio Fátima, sempre à frente. Cultura FM 106,3. Essa é a sua rádio, a sua cara. Notícias, fatos, acontecimentos. Cultura FM. Aqui você fica bem informado.
Muito bem, de volta, 3 horas e 41 minutinhos. Você está acompanhando desde as 14 horas, né, a cerimônia de posse, de diplomação do Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Essa transmissão especial para você desde as 14 horas, portanto, quase 2 horas de transmissão ao vivo para você não perder nada. E agora a gente fazendo aquele balanço, aquele resumo para você que chegou agora, está perguntando o que Newton César está fazendo ao vivo na Cultura em plena tarde de segunda-feira, não é verdade? Tá tomando... Não, Cultura News não mudou de horário não, viu? Cultura News é 11 horas. Espero você sempre com as principais notícias, os bastidores e muitas informações. Nós estamos mudando um pouco a dinâmica do programa, você está percebendo que a gente está trazendo notícias em tempo reais e informações de bastidores, porque o pessoal gosta do bastidor, meu irmão. O pessoal gosta dos bastidores, né? Bem, meus amigos, fazendo um resumo aqui, a diplomação oficializa o resultado das urnas e o fim do processo eleitoral. Em discurso, Lula afirmou que o povo reconquistou a democracia e chorou ao lembrar críticas que sofreu. O presidente do TCE, Moraes, disse que grupos que promoveram ataques antidemocráticos, desinformação e ódio serão responsabilizados. Eu vou repetir isso aqui para vocês, ouvintes, internautas, que isso aqui é muito importante que o ministro Moraes está dizendo. Para quem ainda fica com esse discurso, né, de que a eleição não acabou, que não sei o quê, que vai voltar atrás, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes, disse que grupos que promoveram ataques antidemocráticos, desinformação e ódio serão responsabilizados. Até porque Neto Diniz e internautas e ouvintes, você que está me acompanhando, disseram que um documento para prender Moraes, para fazer não sei o quê. Gente, isso aí tudo é mentira, né? Não tem nada disso. Aí fica um ex-juiz, um não sei quem, dizendo que está sugerindo a prisão do Moraes, porque o Moraes implementou uma ditadura da toga e que não sei o quê. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver daqui para frente como é que vai ser aí. Até porque, né, pela regra eleitoral, o ministro tem poder de polícia e tal. A partir de amanhã, né, zera tudo. Então aí, qualquer coisa que acontecer para frente é ação do Ministério Público, seja eleitoral, né, o Ministério Público como um todo. E aí a gente vai ver isso. Bem, a diferença entre a diplomação e posse, no dia 1º de janeiro tem uma diferença, claro, né? A posse tem todo um rito, entrega de faixa, né? Discurso. Eu não sei se o atual presidente vai entregar a faixa, né, para o próximo presidente, né? Mas estamos aqui para acompanhar. Bem, eu vou trazer para você aqui, 3h44, alguns trechos da fala do Moraes. Vamos lá, Moraes diz o seguinte, abre aspas, os extremistas, criminosos, milícias digitais começaram a atacar a mídia tradicional para substituir livre debate por mentiras. Coube a Justiça Eleitoral atuar de maneira séria e firme para evitar que desinformação maculasse liberdade de eleitores e eleitoras. Defesa da Justiça Eleitoral, maneira consistente, demonstrou lisura das urnas. Ataques ao sistema eleitoral vêm sendo realizados de maneira mais intensa há uma década no mundo todo por grupos extremistas, antidemocráticos, criminosamente desacreditar a democracia. A partir desse ataque, pretende substituir voto popular por ditadura. Fecha aspas para Moraes. Moraes continuou dizendo o seguinte, o Brasil encerra mais um ciclo democrático e completa 34 anos de estabilidade do Estado Democrático de Direito. Estabilidade não significa ausência de turbulências, embates, ausência de ilícitos e criminosos ataques antidemocráticos. Estabilidade democrática significa observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e responsabilização. A Justiça Eleitoral soube, com apoio de Poder Judiciário, garantir estabilidade democrática.
Ainda o Moraes fala, abre aspas, a Justiça Eleitoral se preparou para combater com eficiência e celeridade os ataques antidemocráticos ao Estado de Direito e os covardes ataques e violências pessoais aos seus membros e de todo o poder judiciário. Agora eu vou trazer para... Esse aí foi um pouco do discurso, um resumo do discurso para você que chegou agora, está ouvindo a Rádio Cultura, a gente estava transmitindo ao vivo a diplomação do Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin, e agora eu estou trazendo para você um resumo das falas do ministro Alexandre de Moraes. Agora eu vou trazer um resumo da fala do Lula. Lula, abre aspas, quando se esperava um debate político democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país escolheu violência política que só se viu nas páginas mais tristes de nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. Ainda segundo Lula, abre aspas para ele, os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas, cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo por todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar a seus locais de votação. Tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas de dinheiro farto desviado do orçamento público. Ainda Lula, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda a sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Poucas vezes na história desse país a democracia esteve tão ameaçada. A vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para enfim ser ouvida. Ainda Lula diz, eu sei o quanto custou, não apenas a mim, o quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com o meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas durante toda a minha vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo as pessoas mais necessitadas. O presidente eleito se emocionou durante o discurso. Ele diz, na minha primeira diplomação em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém, tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. Eu quero pedir desculpas pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe. Começou Lula com a voz embargada e muito emocionado. Esse não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que ganhou o direito de viver em democracia. Vocês ganharam esse diploma, diz Lula. Portanto, tá aí para você, né, uma síntese do que foi a diplomação, portanto, dos vencedores dessa eleição, no caso Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, né? Então houve aí a diplomação, você acompanhou, e agora vem os bastidores políticos, né? Temos aí a votação da PEC de transição, né? Que começou a ser discutida na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, previsão de votação dessa PEC na próxima quarta-feira, né? Até porque tem o prazo é mínimo, né? Porque todos nós sabemos que já está encerrando, né? As sessões parlamentares, está chegando aí, passa essa semana que vem, acho que hoje já é Natal, né? Mas está muito perto já o Natal, o Ano Novo, então tem que correr, porque é bom destacar para o ouvinte, o internauta, né? Que além dessa PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, você ainda tem que votar o orçamento. Quer dizer, o orçamento só poderá ser discutido a partir da aprovação dessa PEC, porque, a verdade, essa PEC são 168 bilhões que serão colocados dentro, né, do orçamento para 2023, para poder dar uma equacionada. Existem algumas prioridades, como a saúde, na casa de 22 bilhões de reais, a educação 10 bilhões, né, 75 bi para
75 bi para o Bolsa Família, mais R$150 para pessoas que têm filhos até 6 anos de idade, né? Então, a gente precisa, então, acompanhar o próximo passo dessa PEC de transição. Também amanhã nós vamos acompanhar aqui, Neto, em tempo real, né? O Neto não está mais aqui de 9 às 11. Mas ele fica sempre atento nos bastidores, porque amanhã há a possibilidade de ser anunciados novos ministros, né, para a composição da esplanada dos ministérios. E se for anunciado, geralmente essa entrevista é 11 horas, né, dentro aqui do Cultura News. Aí a gente vai acompanhar e vai trazer para vocês, então, essas possibilidades. Você pode acessar também o nosso site, mncnoticias.com. Também pode acessar o site da Cultura, é o culturafm106.com, né? .br. Sei lá também, gente. Newton César, eu queria ouvir de novo, assistir de novo, como é que eu faço? Você pode ir no site da Cultura, tá certo que vai estar disponível para você assistir com mais calma, com tranquilidade. Você com certeza chegou agora, tá cansado, mas quer acompanhar, né? É uma nova tendência da comunicação moderna, né? Que antigamente, quando saía no rádio, aí o cara já não tinha mais como ouvir de novo, né? A tecnologia nos dá essa tranquilidade de, depois de eu tomar um banho, meter uma merenda, eu vou ver agora o que Newton falou, como é que foi essa cobertura. Aí vai lá, tá disponível no nosso site. É uma tendência da Rádio Cultura, com o passar do tempo, disponibilizar as entrevistas, né? Como se fosse um podcast, né? Um resumo não é um podcast não é um podcast na sua essência, mas é um recorte, né, das entrevistas que são feitas aqui na Cultura. Lembrando de entrevistas, hoje, às 18 horas, é secretária de Direitos Humanos, é isso ou é adjunta? Secretária de Direitos Humanos. Secretária de Direitos Humanos estará aqui na Cultura com transmissão no Instagram. Como? Sueli Abreu vai estar hoje às 18 horas no Bastidores do Maranhão, com Lorival Oliveira. Você vai poder acompanhar no Instagram e também no canal no YouTube, não é isso? Tá certo? E não esqueça de seguir o nosso canal, dê o seu like lá. O like é muito importante. E ative o sininho de notificações, porque toda vez que entrar no ar o nosso jornal, o Bastidores do Maranhão, ou entrar alguma transmissão especial, como essa de hoje, que você ganhou uma transmissão especial, e é a tendência que em 2023 a gente busque isso, essas transmissões em tempo real, para quê? Porque nós percebemos que você, que é ouvinte da rádio, você não troca a gente, você não ouve outra rádio, às vezes nem está na televisão. Então, a gente também tem que dar para você deixar você atualizado, deixar você com notícias em tempo real, né? A notícia, ela envelhece muito rápido, por isso que aqui a gente está sempre ligado nos fatos, para que você possa, então, estar acompanhando as informações. Bem, pessoal, neste exato momento, aqui na minha tela, as autoridades estão deixando o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, certo? E estão passando pelo hall. Então, já passou por aqui algumas autoridades, né? Já passaram por aqui alguns ministros, mas o Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin ainda se encontram lá dentro do plenário, né? Com certeza, fazendo aquelas fotos tradicionais, já vai estar aí nos grupos de WhatsApp, né? Então, com certeza, daqui a pouquinho a galera vai estar postando aí essas fotos, tá certo? Então, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Marcos Belfort, parabenizando, né, Neto Diniz, né? Então tá pronto, foi Neto Diniz, viu, meu querido Belfort? Ele tá perguntando, toda essa arte que você que tá acompanhando a gente, quem comanda quem é o diretor de artes é meu querido Neto Diniz. Ele é o diretor de artes, é o diretor de produção, é o chefe da equipe, ele que comanda, ele que alerta, ele que... É verdade, não é Severino não, é o Neto de Guaíba, como é conhecido aqui pela turma. Ele se vira bastante. Eu acho que não é nem nos 30, é nos 15, porque desde de manhã que ele não para. Ele ainda não descansou, não tirou aquele famoso cochilo, né? Enquanto outros tiraram, né? Aí, tá dizendo que tu não deixou. Não, eu tava aqui no estúdio, o que eu não deixei? Tu tava roncando que só aqui. Ele tava roncando que só. É verdade. Então, uma amiga nossa, que eu não quero dizer, que é lá do Novo Horizonte.
lá do Principado, né? Tá onde? Que nada, dormiu demais. Atrasou até o café hoje. Atrasou até o café, certo? E amanhã, pessoal, amanhã às 11 horas, 11h10 na verdade, a gente vai ter o nosso querido... ele dormiu bastante, viu? Que ele entrou 2 horas na sala, saiu 3. Vamos ter Joãozinho Ribeiro amanhã, por telefone, nosso entrevistado, ele que fez um show muito bacana, um show cultural, com vários artistas locais, e até de âmbito nacional, porque o nosso querido Zé Cabaleiro gravou uma mensagem. O Zeca é um cantor nacional, né? O Zeca, ele tem fã por todo o Brasil, até internacional, né? Então, amanhã nós teremos, portanto, o nosso querido Joãozinho Ribeiro, nosso entrevistado de amanhã do Cultura News, tá certo? Ele estará conosco. Então, como você viu, a nossa agenda de convidados está bacana. Então, Belfort Moldal, ficou joinha a transmissão. Ele gostou ele gostou da arte gráfica da transmissão. Então, mandou parabenizar aqui. Ele não sabia quem era, mas já falei, ele mandou parabéns para Neto aqui. Agradecer, Neto. Também quero agradecer meu irmão Toninho Dória, que estava acompanhando também. Mandou um abraço aqui. Gente boa. Entendeu? Então eu quero agradecer. Eu não sei se o Hugo sinalizou aqui, não sei se o Hugo acompanhou. Nosso querido vereador Maru também deve ter acompanhado, mandou um ok. Meu amigo Fábio Motora, lá da Universidade Federal do Maranhão. César, da Rádio Cultura, nosso César, que passou por aqui também. Isso. O nosso querido Jean, que trabalhou na assessoria de artes durante a campanha. Meu amigo Francisco do PSOL também. Gil Porto. Enfim, uma galera. Euclides, da Rádio Universidade. Não sei se o povo acessou, mas pelo menos abriu o link aqui, tá certo? Então, pessoal, continua aí, né, os bastidores, e amanhã a gente traz mais detalhes para você. Desde já, quero agradecer o empenho de Neto Diniz, que ficou conosco aí ali na edição, na linha de corte também, né? Para quem não sabe, ele tem que estar fazendo os cortes, porque está trabalhando com as imagens. Então, agradecer aí mais uma vez Neto Diniz, que ficou conosco desde as 14 horas até agora, portanto, completando 2 horas de transmissão da solenidade. Ele até tomou um susto, 2 horas. Com o tempo a gente vai ficando experiente, vai ficando experiente, né, não, Neto? Portanto, presidente eleito, prezamos de instituições fortes, né? É o que a gente espera, que as instituições, que o judiciário apareça menos, que o legislativo trabalhe mais e que o executivo também execute mais, que ele possa tentar solucionar os problemas da população e da sociedade brasileira. É isso que se espera. Portanto, agora, meu Neto Diniz, obrigado por tudo. A você em casa, internauta, fique na sequência. Tem Preto Dico, né? Às 4 da tarde. Preto Dico já está na área com Fala Tu. E a você que ficou em casa, nosso muito obrigado. Então, portanto, mais uma vez, você acompanhou a solenidade de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. E agora a expectativa é quem serão os outros ministros que ele vai anunciar amanhã, porque amanhã tem uma solenidade. Esse dia vai ser cheio aí, todo dia vai ter uma novidade, né? Então, amanhã, possibilidade de uma coletiva anunciar novos ministros e a questão da PEC que está rolando, da PEC, a PEC de transição, para poder aí então discutir o orçamento para execução em 2023. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta às 11 horas com o jornal Cultura News. Mais uma vez, não esqueça, às 18 horas tem Lorival Oliveira, Bastidores do Maranhão, e tem convidada hoje aqui no Bastidores do Maranhão. Um abraço a todos, a gente se vê, até lá. Somos a Cultura FM. Frequência modulada 106,3. Emissora pertencente à Fundação Cultural e Comunitária Luminense.